minhas crianças lindas, hoje é dia de sábado, mas hoje é sábado letivo. Por isso que precisa enviar a aula para que a gente cumpra direitinho o calendário escolar, tá certo? E aí nossa aula de hoje vai ser de matemática e religião. E aí vocês podem dizer, tia, matemática e religião, mas como essas disciplinas se encaixam? Elas se encaixam sim, direitinho uma na outra. E sabe como? No momento que a gente é gerado, a tia já falou para vocês que no momento que a gente é gerado lá na barriga da mamãe, a gente já começa a usar a matemática. Porque a mamãe, quando vai fazer a primeira consulta pré-natal, ela já precisa ter observado o dia que ele gerou, porque a médica vai perguntar, você acha que foi mais ou menos quando? E aí ela já vai ter uma data provável, né? E aí a médica já começa a bater as ultrassom para saber com quantas semanas de gestação a mamãe está de você. E aí essas semanas vão se transformando em meses até chegar ao 9º mês, que é o mês mais indicado de uma criança nascer. Então até lá tem se passado muitas semanas e aí chega o período em que a mamãe está com 9 meses e começa a esperar os bebês. E aí em cada mamãe nasceu esse bebê lindo que é cada um de vocês. Então, isso já é desde o momento que você é gerado. Da mesma forma, a matemática também é usada na religião. E como, tia? Lá na Bíblia está diversas passagens que foram usados os números matemáticos. Então, na Bíblia, ela nos apresenta diversas passagens que utilizamos a matemática. No início da Bíblia, ela conta a história da criação do mundo e diz que Deus criou o mundo em 7 dias e depois descansou. E o número 7 faz parte dos números naturais da matemática, né? E aí tem todo o processo de falar os números, né? No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. No segundo dia, Deus criou a luz e separou o dia da noite. No terceiro dia, Deus criou a água e mandou que os peixes nadassem sobre as águas e os animais rastejassem e outros caminhassem sobre a terra, que as plantas crescessem, por aí vai o processo de criação do mundo, falando até o último dia, que foi o dia que Deus criou Adão e viu que tudo isso era bom, e aí ele criou Eva da costela de Adão e descansou, né? Então, o processo da criação do mundo, ele aconteceu em 7 dias, até chegar o outro dia em que Jesus descansou. Então, todo esse processo, ele levou uma sequência matemática, né? Dos dias. E a matemática, ela passou a ser mais utilizada na contagem desses animais, na contagem dos dias e das noites, na contagem dos anos da vida dos homens, né? Que o primeiro foi Eva e Adão e depois veio até nossa geração de hoje, e a gente conta a nossa idade através dos números matemáticos, né? Então a matemática, ela veio desde a criação do mundo, que tudo aconteceu em 7 dias e teve uma sequência desses 7 dias entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E em seguida ela passou a ser mais utilizada na contagem dessas coisas que foram realizadas durante esses 7 dias, tá certo? E aí, como a tia já falou, nesse processo de contar o tempo através dos minutos, dos segundos, das horas, dos dias, dos anos, dos meses, dos séculos e assim por diante. Outra coisa que aconteceu, que vem a matemática, é a sequência da semana. A semana também foi criada em 7 dias. A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí na segunda se inicia uma nova semana, né? Até quando a gente é bem pequeno, que vai para as escolinhas, tem a musiquinha lá. 7 dias a semana tem, quando um se vai, logo o outro vem, cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sábado, dia de muita alegria, né? Então, a semana tem 7 dias também, são números matemáticos, né? Então,
Uma outra opção em que usamos a matemática na Bíblia é quando Deus criou os 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos da lei de Deus, eles foram criados e escritos na tábua, né, por Moisés, os 10 mandamentos da lei de Deus. O 10 também é um número matemático e existe uma sequência de números nesses 10 mandamentos, do 1 ao 10. E existe também a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento da lei de Deus. Também os 40 dias de dilúvio, né, em que só choveu o tempo inteiro, em que Noé fez a arca e que colocou na arca um par de cada animal, um par de cada pássaro, um par de cada ave e assim por diante. Então, um par são 2, 1 mais 1 forma 2. Então, foram colocados os animais, os pássaros, tudo em pares na arca de Noé, né? E aí choveu 40 dias. Outro número matemático que aparece na Bíblia é a quaresma, os 40 dias que Jesus sofreu, né, no deserto. Jesus sofreu, passou fome, recebeu humilhações e aí em seguida ele foi morto, pregado na cruz para em seguida ressuscitar. Tá certo? Então nessa passagem nós também já iniciamos com os números matemáticos, 40 dias no deserto. Tem também outra passagem da Bíblia em que Jesus diz a Pedro: perdoa 70 vezes 7 aquele que te ofendeu, né? Então, 70 vezes 7, os números matemáticos. E muitas outras situações. A Bíblia apresenta muitas situações que envolvem a matemática. E hoje vamos falar sobre essas possibilidades de fazer como Jesus mandou Pedro fazer, de perdoar 70 vezes 7. E aí, você tem perdoado alguém que lhe ofendeu? Você perdoou só dizendo perdoei ou você perdoou do fundo do coração, né? Então vamos assistir aí esse videozinho bem interessante, Primários, lição 1, 70 vezes 7. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o título é 70 vezes 7. O nosso versinho está em Mateus 18:35 e diz: assim lhes fará também meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. E a nossa mensagem central diz que Deus deseja que eu, de coração, perdoe os outros. Você já ficou com tanta raiva de alguém a ponto de ser difícil perdoar aquela pessoa? Quantas vezes você deveria perdoar alguém que comete a mesma ofensa de novo, de novo e de novo? Pense nisso enquanto vê o vídeo de hoje. Um dia, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu não digo que até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Jesus, então, para ilustrar melhor o que ele queria dizer, contou uma história. Certo homem trabalhava para o rei, sendo responsável pelo dinheiro dele. O rei, porém, descobriu que o homem devia milhões, muito mais do que ele seria capaz de pagar. O rei ordenou que o homem, sua mulher e seus filhos fossem vendidos juntamente com tudo o que ele tivesse. Todo o dinheiro seria usado para ajudar a pagar a dívida. O homem caiu de joelhos e implorou a misericórdia. O rei, então, perdoou a dívida. O servo ficou tão aliviado que saiu mais rápido que pôde. Mas ao sair de lá, encontrou outro servo que lhe devia algum dinheiro. Era uma dívida bem pequena. Devolva o dinheiro que me deve, ordenou ele. Por favor, seja paciente, implorou o segundo homem. Mas o servo do rei não teve paciência e acabou jogando o homem na prisão. Os servos do rei viram o que tinha acontecido e imediatamente contaram tudo ao rei. O rei chamou seu servo novamente. Seu malvado, gritou o rei. Você me devia milhões e eu lhe perdoei. Não deveria você demonstrar a mesma misericórdia por outra pessoa? Alguém que lhe devia tão pouco? Então, o rei ordenou que ele fosse levado para a prisão. Nós somos como o servo do rei. Ele devia mais dinheiro do que seria capaz de pagar.
nós nunca conseguiremos ser verdadeiramente bons. Mas assim como o rei perdoou o seu servo, Deus perdoa os nossos pecados. E como Deus nos perdoou, Ele nos pede que tratemos os outros com misericórdia, bondade e perdão, muito além do que podemos contar. Se você gostou e quer saber mais sobre essa historinha, acesse nosso link na descrição. É o grupo no WhatsApp, você vai gostar. Até semana que vem. Tchau! Bonita, né? Essa historinha que fala sobre o perdão. Então, lá na Bíblia, em Mateus 18, no versículo 21 e 22, Pedro vai perguntar assim para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? Até 7 vezes? E aí Jesus diz: não, até 70 vezes 7. Então, é um número muito maior, né? Muitas vezes a gente fica bem sentido com alguma coisa que nos acontece, com algo que alguém fez de mal para a gente e a gente diz, eu não perdoo nunca. Mas aí se a gente for olhar pelo lado dos caminhos de Deus, olhar pelo lado dos ensinamentos de Deus, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus disse, não, até 70 vezes 7, né? Então, quem somos nós para guardar rancor, né? Das coisas? De jeito nenhum. A gente precisa estar praticando esse perdão, que foi o que Deus nos ensinou. Eu sei que muitas vezes nem é fácil perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Mas um dos caminhos para que a gente consiga perdoar é a oração. Também no início é muito difícil a gente perdoar ou rezar aquela pessoa que nos fez tanto mal, né? É muito difícil você dirigir a Deus uma oração de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, de uma conversa, pedindo pela felicidade daquela pessoa que em um momento lhe fez infeliz. Mas, infelizmente, é assim que deve proceder a vida. Se a gente quiser ser feliz, a gente precisa também fazer o outro feliz. E o perdão, ele faz muito bem para a pessoa que recebe, para a pessoa que é perdoada. Mas ele faz muito mais o bem para cada um de nós que aprende a perdoar. A gente se sente mais feliz, a gente se sente mais junto de Deus quando a gente consegue perdoar. Muitas vezes não é fácil, mas se a gente começar pelo caminho da oração, orando, intercedendo a Deus pela felicidade daquela pessoa, para que aquela pessoa deixe de incomodar você, para que Deus proporcione novas situações na vida daquela pessoa e que ela deixe a preocupação com você um pouco de lado, como se diz, né? Então, a vida se torna mais bela, a vida se torna com mais frutos e a vida se torna com mais alegria. Então, crianças, vamos praticar o perdão. Às vezes a gente briga na rua com um coleguinha, às vezes a gente fica com desgosto, às vezes a gente fica com desgosto até da mamãe dentro de casa, quando ela reclama com uma coisa, né? Mas aí se a gente começar a praticar o perdão na nossa vida, com certeza a gente vai ser mais feliz. Existem os momentos de raiva, existem os momentos de decepções, mas existe um momento muito bonito, de acordo com os ensinamentos de Deus, que é o perdão. E esse sim nos traz felicidade, viu, crianças? Então, quando vocês se magoarem com alguma coisa, quando vocês estiverem tristinhos com alguma coisa, lembre-se que existe um Deus que carrega você no colo, que permitiu que você vivesse, que lhe ama muito e que lhe proporciona todas as outras situações de felicidade que você tem e que ainda lhe deu uma família que possa lhe educar, tá certo? E aí quando você pensar nisso, você se entregue nos braços de Deus e entregue também a pessoa que lhe ofendeu para Deus cuidar dela. E você faz uma oração por ela e tudo vai se resolver da melhor maneira possível na sua vida. Porque Deus ama muito, muito, muito cada um de vocês. Por isso que Ele permitiu que vocês viessem ao mundo, que vocês vivessem, que fossem tão lindos e tão inteligentes como vocês são. Então agora vamos ver uma dinâmica que é chamada a cruz matemática.
Qual é a disciplina que apresenta muitos sinais? A matemática, né? Que nós estamos falando sobre ela. A matemática, ela apresenta o sinal de dividir, né? Que é você partilhar o que você tem com o seu próximo. Ela apresenta o sinal de multiplicar, como Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes e distribuiu com a população que estava faminta. Ela apresenta o sinal de adição, que é você se juntar a outras pessoas para procurar fazer feliz e ser feliz também, né? E ela apresenta a matemática também apresenta o sinal de subtrair, que é você subtrair da sua vida as coisas ruins e querer apenas vivenciar coisas boas, querer guardar pelo menos as coisas boas da vida. Subtrair as ruins, tirar, deixar para lá. O que aconteceu de ruim nesse dia de hoje, você subtrai da sua vida. Você procura esquecer, você deixa guardado em um lugar para esquecimento. E o que aconteceu de coisa boa, você soma aos dias felizes da sua vida para que você seja cada dia mais feliz. Agora a tia traz para vocês uma música que diz assim: o grande perdão é o remédio. E essa música é muito bonita, vamos ouvir com bastante atenção. E a letra dela diz assim: Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós o seu amor. O grande remédio é o perdão, para salvar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar seu lugar. O grande remédio é o perdão, para sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Então agora a gente vai ouvir o vídeo que canta essa letra de música bem bonita. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, para sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, para sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Então, nessa música que diz que o grande remédio é o perdão e que enquanto a gente não perdoa, né, o coração doente está. E assim a alegria e a paz não encontram um lugar no nosso coração. Então, o ódio, o rancor, a raiva, ela adoece as pessoas, adoece o nosso coração. A gente fica mal-humorado, fica estressado. E quando a gente aprende a perdoar, tudo fica melhor, né? Tem aquele dia que as crianças amanhecem o dia que é brabo com a mamãe, com o papai, com a vovó, né? Mas aí depois, com muito carinho, e aí
vai conversando e tudo vai mudando, né? Vai ficando tranquilo, tranquilo, né? Melhora o coração, o sorriso volta, a alegria volta e tudo se torna mais feliz. É assim, crianças? Então, é muito importante a gente perdoar as pessoas, tá certo? E aí, agora nós vamos escrever um texto, né? E logo abaixo desse texto nós vamos fazer um desenho expressando uma situação na qual você vivenciou o perdão com pessoas perdoando ou você sendo perdoado. Então você vai pensar aí em uma situação que você já teve muita raiva e aí você vai escrever um texto e fazer um desenho. E aí, nessa situação, você perdoou a pessoa que você estava com raiva ou você foi perdoado? Escreva sobre isso no texto e faça um desenho.